Leão, né? O pastor Leão. O pregador. Eu já ouvi lá da nossa igreja, pregador da palavra de Deus. Deus tem abençoado. Ele falou, vai embora, continua. Por que não continua, né, irmão? Por que não continua? Fala pra mim. Quando é assim, Raul, vai embora. Mas graças a Deus. Quero agradecer aqui ao pastor Leandro, que facultou esse convite, essa igreja que tem aqui nos acolhido, facultado essa oportunidade de nos ouvir, falar um pouquinho a respeito do amor de Jesus. Hoje, irmãos, vou ser sincero, um pouco complicado para o pregador aqui, né? Porque o irmão que abriu o culto já trouxe uma palavra muito maravilhosa. Né? O irmão Raul, né, deixou a mensagem na introdução, né? Mas ele vem terminar essa mensagem aqui, irmãos, em nome de Jesus. Né? A irmã aqui, como que é o nome da irmã? Silvana. Porque eu lembro para a Silvana, eu fiquei dando um sorriso para você, Silvana, porque você lembra minha irmã Fabiana. Então, minha irmã Fabiana aqui também. Né? Que bênção. Né? Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos abrirem suas Bíblias aí, 1 Pedro. 1 Pedro, do 13 em diante. Vou ler alguns versículos aqui. Vou ser bem rápido, viu, irmãos? O pastor Leandro falou que geralmente dá de 40 minutos a 1 hora para a palavra. Mas hoje a gente vai ser um pouco mais rápido. Então, geralmente até que horas aqui, pastor Leandro? Termina um pouco? 9, 9h30? 9h30? Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, para que a vossa esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Capítulo 2 aqui, ó. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações,
Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é, já provastes que o Senhor é benigno. Versículo 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu não ia pregar pentecostal aqui, mas aí o Raul me colocou no extremo. Ia pregar mais batista. Mas amém, irmãos. Irmãos, aqui nós vimos aqui a primeira carta de Pedro, primeira epístola, ou carta de Pedro. O panorama da igreja, quando Pedro escreveu essa carta, qual que é? Imagine vocês a seguinte situação, né? Um movimento muito grande, muito bonito, espiritual, tem movido muitas pessoas. Alguém tem pregado um tal de evangelho do reino. Essa pessoa, com o nome de Jesus, começa a agregar para si seguidores, discípulos, pessoas que se aproximam dele para ouvir a respeito das coisas novas, a respeito daquele do qual os profetas haviam escrito. Será que é ele? Será que não é ele? Mas ele fala a respeito de uma salvação, de uma vida eterna, do arrependimento. Então pessoas começam a se agregar, uma grande multidão se forma em torno de Jesus. Então Jesus inicia o seu ministério, discípulos. Então ele começa a ser conhecido em todos os cantos. Quando ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a dizer: Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor, né? Mas esse mesmo povo que disse: olha, Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor, alguns dias depois vai dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Tudo porque ele disse assim: olha, meu reino não é desse mundo. Vocês estão esperando alguém que vem aqui e derruba o Império Romano, que desfaça o que os fariseus fizeram, que recobre o estado social de vocês, mas meu reino não é desse mundo. Então crucificam, crucificam. Então agora esse Jesus, ele é morto, crucificado, ressuscitado dentre os mortos, porém já não anda mais entre os seus. E ali, aqueles discípulos que ficaram, eles receberam um mandado de Jesus, em que Jesus falava assim: olha, eu vou, mas eu vou deixar um outro, o Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E direi mais, ele vos encherá de poder para pregar este Evangelho. Então esse povo começa a exercer, realmente, eles são ali cheios do Espírito Santo, mas escrito ali no livro de Atos. Então esse povo começa a pregar a palavra, começa a crescer em qualidade. A palavra diz que eles iam crescendo em quantidade e qualidade, e o Espírito Santo ia fazendo com que eles crescessem em número, a ponto de começar a incomodar quem? Os religiosos da época. Foi falado sobre religiosidade aqui. Os religiosos detestam a essência de Deus. Os religiosos detestam o caráter divino. Os religiosos, eles detestam que alguém não viva de aparência, porque os religiosos são pegados ao formalismo. E por quê? Porque eles não conseguem ter uma transformação genuína. Então agora aparecem esses tais de cristãos. Eles começam a fazer o quê? Começam a pregar o arrependimento, a transformação, a bondade, a misericórdia, a paciência, a não insurgência contra o Império Romano, embora o Império Romano estivesse oprimindo todos eles. Então eles incomodam os fariseus. Os fariseus detestam os cristãos. Os judeus religiosos detestam os cristãos. Então eles querem perseguir, e de fato perseguem. Então começam a entregar, criar calúnias, difamações, para que os cristãos sejam entregues à prisão e até mesmo à morte. Mas ainda assim esses tais cristãos, eles continuam pregando, eles continuam crescendo, a tal ponto de começar a criar uma insurgência ali em Jerusalém. Então, não mais só incomodam os religiosos, mas eles também incomodam o poder, o governo da época. O Império Romano também passa a não digerir mais os cristãos, porque eles começam a falar de um rei, de alguém que vai vir e vai transformar todas as coisas.
mas eles se incomodam, porque ainda que espiritualmente existe uma autoridade que supostamente é maior do que eles, e de fato que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então o Império Romano detesta também os cristãos. Eles fazem o que? Eles querem perseguir os cristãos. Não só querem, como de fato perseguem. Perseguem a tal ponto de que, imagine só, a ponto de expulsá-los de Jerusalém, a chamada diáspora. Os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Olha, tchau, tá vendo aqui, ó, o caminho da roça, não volta mais para cá. Tá vendo aquele caminho ali, ó? Ali para lá é Grécia, para lá é China, para lá é Índia, para lá é... vai para onde vocês quiserem, só não volta para cá. Agora imagine, irmãos, eu pegando minha mulher, meus filhos, colocando no lombo, indo embora sem ele nem beira, sem nenhum centavo no bolso, até porque eles tinham a casa deles, eles tinham os afazeres deles, eles tinham as propriedades deles, mas agora eles foram expulsos da sua terra. Agora é um povo sem terra. Não é por menos que Jesus fala: olha, é chegada a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo e nem em Jerusalém, mas adorarão mim, ao Pai, em espírito e em verdade. Por quê? Porque Jesus já estava imaginando o que ia acontecer, Jesus já sabia o que ia acontecer. E agora esse povo não tem mais pátria, esse povo não tem mais terra. Os cristãos de outros países, os cristãos judeus não têm mais onde ficar. Por quê? Porque eles foram expulsos da terra pelo governo. De onde eles habitavam pelo governo? Então eram odiados pelos religiosos, eram odiados pelo governo. Para piorar, eles também eram perseguidos pela sociedade. E aí a sociedade quem é? É aquele amigo próximo, é aquele vizinho, é o patrão, é o motorista do ônibus, é o policial. Para os irmãos terem uma ideia, a sociedade é aquele local onde a gente vive, não aceita mais a minha fé. Espera aí, eu vim falar para você de amor, que se você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, viver uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, eu quero te dizer, uma vida de bondade, de misericórdia, você vai para o céu. E você me odeia por isso? É por isso. Não dá para entender, né, irmãos? Mas era o que acontecia. Então os cristãos, eles eram discriminados pela sociedade. Os cristãos, eles eram rejeitados, eles eram marginais. É por isso que Pedro vai falar aqui no capítulo 2, olha, a principal pedra foi rejeitada, a principal pedra viva foi rejeitada, e vocês também, como pedras vivas, também foram rejeitados. Então, esse é o contexto. Para quem Pedro escreve? Pedro escreve para uma sociedade, para um grupo de irmãos perseguidos por religiosos, perseguidos pelo governo, discriminados pela sociedade, marginalizados, desprezados, sem um tostão no bolso, sem casa, um povo sofrido, vivendo em terra estrangeira. É para esse povo que Pedro escreve. É um povo sofrido, é um povo miserável. Essa é a situação dos cristãos para quem Pedro escreve. E por que Pedro escreve para essas pessoas? Olha, irmãos, Pedro está vendo a situação dessas pessoas. Pedro está vendo a situação daqueles irmãos que se converteram, vivendo longe de suas casas, em uma terra estranha, no meio de gente estranha, muitas vezes sem os seus pastores, sem os seus discípulos, sem os seus apóstolos. Então esse povo passa a ter a sua fé testada, passa a ter a sua santidade colocada à prova, passa a ter o seu amor a Cristo colocado à prova. Então esse povo começa a entrar em parafuso. Olha, será que é isso mesmo? Será que eu vim para a igreja? Será que eu me converti? Será que eu passei a seguir Jesus por conta disso mesmo? Aí outros pensam assim, olha, se eu soubesse que ia ser assim,
Eu tinha voltado para trás há muito tempo, eu nem tinha aceitado Jesus, porque a gente sabe que no meio de um grupo sempre vai ter os vários tipos de opiniões. Outros vão falar assim, não, vamos segurar aí um anjo, irmão, que vai dar tudo certo. Mas Pedro está vendo aquela situação, então Pedro escreve para esse povo sofrido, olha, não desanime. Olha, não titubeiem. Olha, vocês precisam lembrar de que maior é Jesus na vida de vocês. Vocês precisam entender que aqui nessa terra nós vivemos de forma peregrina. Nós somos peregrinos aqui. Então Pedro começa a associar coisas que eles vão compreender. Olha, isso aconteceu com vocês. Vocês foram perseguidos, humilhados e rejeitados. Mas assim não aconteceu com Jesus. E Jesus foi glorificado. Vocês também serão glorificados. Olha, eu compreendo que vocês estão vivendo dessa forma, que vocês foram rejeitados pela sociedade, que vocês foram colocados de lado, que vocês perderam todas as coisas, mas olha, isso aqui é momentâneo, isso aqui é passageiro. O que vocês precisam entender é que foi pago um alto preço, não por coisas corruptíveis como ouro, como prata dessa terra, mas como o próprio sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade. E que oportunidade é essa? De sermos livres, de sermos resgatados. Nós éramos escravos, mas agora nós somos livres. Daqui foi falando a respeito também da escravidão. E olha a importância de Pedro trazer essa noção da liberdade para eles. Por quê? Porque o escravo, quem era ele? Ele não era uma pessoa. Ele não era considerado como um ser humano comum. Porque ele não tomava suas próprias decisões. Ele ia para onde o seu senhor determinava. E para ele poder se tornar livre, ele tinha que pagar um tal de resgate. Era uma fortuna. Então ninguém tinha aquele dinheiro. Então surge quem? Surge a figura de Jesus Cristo. Aí Pedro fala assim, olha, vocês foram comprados, não com algo corruptível, mas vocês foram resgatados com o próprio sangue de Jesus. Então agora vocês não são mais presos, vocês não são mais escravos do mundo, vocês não estão mais escravos do pecado. Não voltem àquela maneira vã que vocês viviam. Antes mantenham a moral, mantenham a ética, mantenham os bons costumes, mantenham a santidade, mantenham a fé, mantenham a graça, mantenham o amor, mantenham acesa essa chama que ela não pode apagar, mantenham o pavio que fumega aceso. Não desistam, por amor de Deus, não desistam, não retroajam. Vocês não podem voltar ao que vocês eram antes. Então Pedro vai encorajar, vai trazer uma esperança para aquele povo, para aquela igreja que estava fragmentada, dispersa por todos os lados. Talvez aquelas pessoas como marginalizadas, desprezadas, rejeitadas, aquela que a pessoa fala assim, olha, aquele ali não vai dar em nada. Aquele ali está indo para a igreja, mas não vai acontecer nada não, sempre foi desse jeito, não vai melhorar, não vai mudar. Olha aquela senhora lá, está indo para a igreja orar pelos filhos dela, mas os filhos dela não valem nada, os filhos dela não prestam, não vai adiantar. Olha aquele outro ali, está orando tanto tempo para Deus tirar não sei quem da cadeia, está orando tanto tempo para Deus curar, está orando tanto tempo para Deus abrir uma porta de emprego. E aí as pessoas começam a te recriminar, começam a te desprezar, começam a te difamar, começam a falar coisas que ofendem, que magoam, que machucam, porque nós somos de carne, de osso. Talvez a gente não anda com o carro que a gente gostaria de andar. Talvez a gente não veste a roupa que a gente gostaria de vestir. Talvez seu filho não vá para a faculdade, para a escola, que você gostaria que eles tivessem. Talvez essa igreja não seja tão bela quanto vocês gostariam que ela tivesse. Talvez ela não seja tão cheia como alguns podiam esperar que estivesse. Talvez as coisas não sejam exatamente da maneira como nós pensávamos que fosse, como a gente vê para o Evangelho. Talvez a gente possa, em algum momento da nossa caminhada com Cristo, se imaginar assim, perseguido de todos os lados, afligido de todos os lados, angustiado de todas as formas, aflito de todas as maneiras, ansioso, depressivo, sem esperança, sem fé.
E é justamente para pessoas como eu e você que vem essa palavra nesta noite. Até porque Deus não quer que eu perca a fé. Deus não quer que você perca a fé. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, na tua caminhada, na caminhada daquele que nem está mais aqui, que por algum motivo deixou de andar no Evangelho, deixou de procurar por Jesus, deixou de crer em Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo, Ele que nos capacita, Ele que nos dá autoridade, Ele que nos justifica, Ele que nos capacita, Ele que nos reconhece, Ele que nos dá esperança. Ele é aquele que quando você fala, olha, eu não sei como que eu consegui levantar hoje, mas eu levantei, é o Espírito Santo. Ele é aquele que fala assim, não está chovendo, eu não vou para a igreja, o meu marido está brigando comigo, eu não vou para a igreja, mas aí eu venho, mas aí eu vou, e se eu fico em casa eu fico orando, eu fico jejuando, eu fico em oração, eu fico olhando para as circunstâncias, e aí o Espírito Santo fala, não olha para as circunstâncias, não olha para o que o mundo diz, porque o mundo já deu uma sentença, o inimigo já deu uma sentença para você, mas sabe o que eu faço com essa sentença? Eu rasgo ela. Sabe o que eu faço com essa autoridade humana? Eu desfaço ela. Sabe o que eu faço com a autoridade religiosa? Eu me sobreponho a ela. Sabe o que eu faço com aqueles que te recriminam? Eu digo para você, os humilhados serão exaltados. Então Jesus aqui tem agora um exército de pessoas desabrigadas. Pedro está escrevendo para um exército de desabrigados. Sabe quando a gente vê lá na televisão, nossa, os refugiados da Síria estão sofrendo, da África, atravessando para tentar chegar na Europa, para conseguir melhorar de vida, mais ou menos aquela era a situação do povo de Deus, dos cristãos. Então agora tem um exército desabrigado, um exército de refugiados em outras terras. Gente, esse povo tinha tudo para desistir da fé. Esse povo tinha tudo para perder a esperança. Porque não é fácil você ver um filho seu ser aberto por soldados, entregue para ser comido por leões. Era o que acontecia com aquele povo. Não é fácil você ir diante de um juiz sem advogado e ser condenado por algo que você não fez. Chegaram ao ponto de dizer que os cristãos tinham incendiado Roma só para difamar. Gente, é muita coisa ruim. É difícil manter a fé numa situação como essa. Muitos de nós já teriam desistido. São pessoas que quando olham ao seu redor não tem nenhum valor. Eu não tenho valor. Quando a gente para ver na sociedade de hoje, ninguém que consiga 1 milhão de likes na internet tem valor nenhum. Ninguém que não consiga fazer algum movimento aqui que mobilize o bairro tem valor nenhum. Ninguém que não consiga encher uma igreja com vários cantores, pregadores e colocar cadeira até ao meio da rua tem valor. Mas não é para essas pessoas que Jesus escreve. Não é para essas pessoas que o Espírito Santo inspira Pedro. Não é para pessoas assim. Mas é para pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas desesperançosas, eles falando, olha, eu sei que está assim, mas vocês são pedras vivas. Irmãos, imagine a metáfora pedra viva. Uma pedra é algo morto, uma pedra não serve para nada, uma pedra que está aqui, ó, não serve para nada, a gente briga, uma hora chuta. Mas ele fala, não, vocês são pedras vivas. E aí Pedro parece que não fica contente. Aí no versículo 9 ele fala aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Vou começar aqui no 7, 1 Pedro 2,7 até o 9. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal, a de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo obedientes, para o que também foram destinados. E aí, Pedro vai pegar esse pessoal, sabe esse pessoal marginalizado, desprezado, desprezível? Aí Pedro vai falar assim, algo que é inconcebível,
A nossa lógica humana não compreende, mas ele vai dizer o seguinte, ó, tá vendo esse povo aí? Esse povo que não vale nada? Ele vai dizer, ó, quero que vocês escutem uma coisa. Fala, Pedro, vocês estão escutando? Estamos, Pedro. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está falando aqui, geração eleita, vocês têm um propósito, vocês têm um sentido de vida, vocês foram uma geração eleita, sacerdócio real, porque existiam sacerdotes, mas também existiam sacerdotes do rei. Então, eles eram perseguidos por aqueles sacerdotes humanos. Mas Pedro está falando assim, olha, vocês não são sacerdotes humanos, vocês não servem a sacerdotes humanos, vocês servem ao sacerdócio real de Jesus Cristo, e vocês estão muito acima deles. A questão é que está muito acima de religiosidade, de status, de hierarquia. Para melhorar, nação santa. Peraí, não é um povo que não tem terra, não é um povo que não tem nação, não é um povo que não tem onde colocar os pés. Como é que nós somos nação? E ainda mais, nação santa. Ou seja, povo separado, povo santificado, povo escolhido, povo diferente, povo que anda por essa terra aqui incomodando sim. Incomodando por quê? Porque é santo, porque vive em santificação, porque vive em justificação, porque vive em regeneração, porque vive em restauração de vida. Aleluia. E aqui na minha está povo adquirido, mas em algumas vezes vai estar povo exclusivo. Eu gosto mais dessa tradução. Vocês são exclusivos. Para quê? Para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para mim esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Somente um povo que sofria muito, irmãos, para entender essa palavra. Somente um povo que sofria muito para entender o que Pedro estava querendo dizer aqui. Aqui hoje a gente tem teólogos, a gente tem professor, a gente tem um advogado para explicar para a gente tudo isso. É somente um povo que estava passando por tudo aquilo para entender. Mas eu não sei qual é a dificuldade que você tem para servir a Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade que essa igreja tem enfrentado para se manter de pé. Mas aqui tem um povo escolhido, aqui tem um povo exclusivo, aqui tem um trabalho com um propósito, aqui tem um trabalho de uma geração eleita. Talvez as grandes igrejas aqui do bairro, os grandes pastores e padres aqui da região, talvez olhem para vocês com um olhar de desprezo. Olha lá na igrejinha lá, os desabrigados, daqueles que não gostam de ter pastor. Não é dessa forma que Deus olha para vocês, irmãos. Não é dessa forma que Jesus vê.
Vocês têm uma essência, vocês têm um propósito. E se vocês estão aqui como pedras vivas, edificadas pelo próprio Jesus Cristo. Eu não sei quantas pessoas vocês vão ganhar. Eu não sei quantas vidas através do trabalho de vocês vão ser transformadas. Mas o Espírito Santo escolheu vocês para uma grande obra. Para uma obra exclusiva. Para uma obra que vai servir o próprio Rei Jesus. Não se preocupe com o governo, porque Deus dá jeito com o governo. Não se preocupe com autoridades religiosas, porque aqueles que vocês servem estão acima deles. Não se preocupe com a sociedade, porque com tudo isso a igreja de Cristo prevaleceu. Com tudo isso a igreja para quem Pedro escreveu prevaleceu. Com tudo isso a igreja permaneceu de pé. Com tudo isso o propósito foi levado adiante. Com tudo isso, eles mantiveram a fé. Diante de todas as lutas, eles mantiveram a santidade. E sabe por que é importante manter a santidade? Porque aí Pedro vai concluir, olha, existe uma coisa chamada glorificação. E a glorificação perfeita, ela não é atingida aqui na terra, ela é atingida no céu. E aí Pedro associa essa glorificação à liberdade, à libertação. Vocês tiveram uma libertação aparente aqui no mundo, mas a libertação completa, a libertação plena do pecado acontece lá na glória. Acontece com a ressurreição, acontece com a salvação, acontece com o arrebatamento da igreja. E era por isso que era importante para essas pessoas manterem a fé. Por quê? Porque senão, tudo aquilo que elas haviam vivido e passado teria sido em vão. Não teria valido de nada. Então Pedro fala, segura mais um tiquinho aí. Segura mais um pouquinho aí que vai dar certo. Que vai dar certo. Ó, estou vendo. Ele está quase vindo. O noivo. Ele está quase chegando. Então Deus diz assim, olha, segura um pouco aí, porque está quase vindo a tua bênção, está quase vindo a tua vitória, está quase vindo o noivo, e quando ele vem, e quando a autoridade de Jesus chega, aquele que é menor abaixa a crista. Em outras palavras, mantenha suas vestes brancas, mantenha suas vestes santas, mantenha o foco em Jesus Cristo, mantenha o alvo na pessoa de Jesus, mantenha o alvo hoje aqui, igreja. Não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita, mas prossiga andando, caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Até que um dia, e vai chegar esse dia, que toda lágrima ele enxugará. Até que um dia, e vai chegar esse dia, que eu não vou ter problema de habitação, que eu não vou ter problema de transporte, que eu não vou ter problema de enfermidade, que eu não vou ter problema de desemprego. E a palavra diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Eu quero ir para lá, Jesus. 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 Nos ajude a se manter em santificação. Nos ajude a manter a consciência. Nos ajude a manter a honestidade, a integridade, a santidade, a fé, a esperança, o amor. Nos ajude a manter viva a chama do Evangelho. Nos ajude a manter viva a chama da pregação da palavra, a chama da pregação do Evangelho do Reino, a chama da pregação do Evangelho que Jesus salva, Jesus cura, que Jesus liberta e que leva para o céu, que Jesus transforma o drogado, o homossexual, a prostituta, o corrupto. Jesus transforma o ateu, Jesus transforma todos aqueles que Ele chamou e reconheceu como filhos dele. Amém, Senhor, glória a Deus, aleluia.
Glorificado e exaltado seja o nome do Cordeiro. 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 Glorificado e exaltado é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tu és o princípio da paz, o Pai da eternidade, o conselheiro, Deus forte, o Deus que está conosco, o Deus Emanuel, o Deus Rafa, o Deus da cura, o Jeová Jireh, o Deus do impossível. Tu és Senhor do Senhor, tu és Rei dos reis, e a sua coxa está escrito Senhor do Senhor e Rei dos reis. E nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos hoje, no dia 16 de fevereiro de 2023, aqui na Vila Mirante. Declaramos que tu és o Rei, que tu és o Senhor, que tu és aquele que nos santifica, que nos justifica. Tu és o nosso libertador, tu és a nossa vitória, tu és a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Recebemos, irmãos? Recebemos. O que nós temos que fazer? Agora que nós recebemos, colocar em prática. É isso aí. Porque assim, não adianta encher o vaso. Você não sabe qual a finalidade para que ele foi cheio. Então, use tudo isso. Entenda bem, use tudo isso. Não está cheio? Está transbordando aí, não está? Então agora deixe Deus te usar naquilo que você foi ministrado. Se você for olhar, olha o que Deus falou conosco só hoje, né? Aleluia, só hoje. Começou chegando e falando do quê? Que nós necessitamos de amigos, comunhão, não foi? E daí veio a Silvana dando testemunho falando sobre o quê? Sobre a referência da nossa vida é saber falar não, porque o nosso testemunho nos leva a cumprir a palavra. Depois nós recebemos uma palavra e essa palavra foi gerada para o que em nosso espírito? E muitas vezes as nossas atitudes, elas ainda que tenham um embasamento e olhando ali para o filho pródigo, mas o Senhor ele continua sendo para nós um Pai amoroso. Que Ele não olha a nossa atitude, ou seja, aquilo que fizemos, mas sim o modo que nós nos arrependemos. E daí Ele finaliza para nós falando o quê? Que olha, nós somos aqueles a quem Ele escolheu para poder fazer a diferença nessa terra, para poder ser a diferença onde nós estivermos, para manter todos os princípios e cumprir estes princípios aonde nós estivermos. Você viu a responsabilidade que é nossa? Olha que interessante, independente da idade, desde o menor até o maior. E quando digo menor, é menor idade e maior idade, porque cada um vive numa geração, cada um vive num tempo, e exatamente nós sabemos como passar esta verdade que nos é revelada dia após dia, como nos foi revelada hoje. Cada um sabe a geração que veio, cada um sabe da onde veio, cada um sabe aonde está andando e aonde o Senhor está fazendo você pisar. Então, em nome de Jesus, que nós façamos. Obrigado pela vida dos que estiveram aqui, nos ministraram, né? Como sou grato pela vida destes vasos de Deus que ministraram sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso. Você vai falar assim, não, irmãos, entenda, tudo, retenha.
e analise, processe tudo. E deixe o Senhor transbordar em tudo aquilo que você está necessitando. Em tudo aquilo que for preciso. Mas uma coisa é certa, flua da maneira que o Espírito Santo de Deus ele quer que você flua. O poder foi revelado. Agora basta você deixar com que este poder se expresse da maneira que o Espírito Santo de Deus quer. E muitas vezes a gente pensa em poder, a gente pensa os irmãos saindo, sapateando, fazendo tudo. Então, aprenda uma coisa, poder se revela pela santidade. Poder se revela pela santidade. O arrependimento vem para que a santidade expresse este poder, porque aonde a presença de Deus está, tudo é transformado. Amém? Então, diante disso, vamos nos colocar em pé, estamos encerrando. É Raul, eu lembrei, né? É isso aí mesmo, aleluia, glória a Deus. Quero agradecer aqui a vida do pastor Laércio, que iniciou o culto com aquela palavra, a vida da Silvana pelo testemunho, a vida do Raul, e principalmente a vida do... já vamos pegar o costume de falar pastor Fernando, aleluia, hein? Você viu que bom? Aleluia. Por que, irmãos, ser grato? Porque muitas vezes nós acreditamos que hoje o mundo ele nos incita a fazermos tantas coisas do nosso jeito que nós esquecemos do principal, de fazer do jeito de Deus, né? E o dele, do jeito de Deus, é perfeito. Isso é maravilhoso. Então, como o Senhor tem nos levado e tem nos ensinado, irmãos, por que isso e por que aquilo que o Senhor usou a vida dos irmãos, e digo principalmente na palavra que foi ministrada aqui para poder encerrar pela vida do Fernando, tudo para nos ensinar algo. Você sabe o que é oração? Você sabe o que é intercessão? Então, se te ensinaram o que é oração, deixa eu te falar. A intercessão é aquele peso que você sente quando Deus ele te move para poder fazer algo. A oração é o momento que você tem de intimidade com Deus. Então, agora neste momento que nós oramos pelos pedidos de oração, nós estamos intercedendo. E essa intercessão você tem que ter ciência de algo. Você está revestido com a armadura de Deus. As armas da sua milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você tem algo grandioso, que é a autoridade do nome de Jesus. Um nome que é sobre todo nome, em cima de todo principado e de toda potestade, no céu, na terra e debaixo da terra. Então você tem essa autoridade. E a santidade, ela te leva ao reconhecimento e potencializa este poder que está já em suas mãos. Então não fique com medo de interceder. Só compreenda quem você é. Isso que é maravilhoso. Quando nós compreendemos, como foi ministrado aqui, quando nós compreendemos quem nós somos, irmãos, não há o que temer. Só há aonde chegar, porque é aonde Deus ele quer, não é? No nosso alvo, a vida eterna. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, muito obrigado pela sua presença e pelo seu amor. Obrigado, Pai, como igreja agora nós apresentamos todos estes pedidos de oração que estão, Senhor querido, neste caderno. Pai, que em nome de Jesus que o Senhor vá ao encontro de cada família, vá ao encontro agora de cada necessidade. Vá, Senhor querido, naquela família que está, Senhor querido, passando por um processo de instabilidade. Famílias que estão ali sendo destruídas por causa do engano, por causa das drogas, por causa, Senhor, até mesmo da incredulidade, por causa, Senhor querido, da insegurança e até mesmo, Pai, por serem, Senhor, ou estarem passando por processos onde ali foram e ficaram decepcionados, ó Pai. Em nome de Jesus, vá ao encontro, Senhor querido, de cada um deles. Despedaça, desfaça agora todo espírito de divisão, de contenda, todo espírito de separação. Nós cancelamos todo este agir do inimigo e agora repreendemos e desfazemos toda obra, Pai, maligna, Senhor, em nome de Jesus. E também, Senhor querido, tudo aquilo que este espírito familiar está querendo fazer, nós cancelamos sua atuação, repreendemos e expulsamos agora em nome de Jesus.
cancelamos todas estas ações malignas destas famílias, em nome de Jesus, Pai. Haja também, Senhor querido, agora, Pai, sobre aqueles teus filhos e filhas que estão passando por algum processo emocional, possa ser uma opressão, possa ser uma depressão, possam ser agora processos, Senhor querido, aonde eles não sabem e não conseguem decidir, Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro deles, faça com que eles agora vejam, Pai, em nome de Jesus, destrói agora, Pai, todo tipo de encantamento colocado por Satanás agora, Senhor, a ponto deles agora serem ministrados, e esta unção que vá sobre eles e despedace todo o jugo, Senhor querido, e faça com que eles vejam, Senhor, e eles sejam livres, libertos, curados e sarados em nome de Jesus. Estes que se encontram no leito, ou se encontram com uma doença, ou foram decretados, ou ali até mesmo, Senhor, tiveram laudos, Pai, nós cremos na cura, nós cremos que o Senhor é Deus que tudo faz, como o Senhor está fazendo na vida, Senhor, daqueles que temos apresentado, naquela criança ali que teve aquele acidente que o Senhor tem restaurado, naquele homem que estava ali, Senhor, e ficou, Pai, de coma e hoje já está ali, Senhor, naquele quarto falando, Senhor, Pai, aquelas pessoas, Senhor, que hoje, Senhor, estão em total descrédito, Pai, pela medicina, mas o Senhor tem feito sobrenatural acontecer. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela sua resposta, obrigado pela sua presença. Apresentamos cada um deles diante do seu altar. E também, Pai, todas estas causas que estão na justiça, todos estes processos, ó Pai. Pai, vá ao encontro de cada um deles. Coloca, Senhor querido, as tuas mãos, pois o Senhor é o justo juiz, Pai. Leva agora o entendimento, desperta onde estiverem, Senhor. Desperta, se for, Pai, físico, ou se for, Senhor querido, este, Pai, hoje virtual ali, Senhor, em nome de Jesus, vá ao encontro de cada um deles. E faça, Senhor, com que o seu querer, a sua graça, a sua glória sejam manifestos. Responde a cada um dos teus filhos. Responda a cada um. Tudo que estiver, Pai, retido, seja liberado em nome de Jesus. Tudo aquilo que estiver, Senhor, com algum tipo de impedimento, Senhor, desfaça, despedaça, destrone agora, Pai, todo este impedimento. E também que todos estes altares que foram levantados sejam despedaçados, destronados e desfeitos em nome de Jesus, e que a sua glória seja manifesta em nome de Jesus. Também oramos por estes propósitos, Pai, estes que foram colocados pelos teus filhos diante do seu altar. Conduza, Senhor, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Também consagramos agora todos os dízimos e ofertas diante do seu altar, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. E nós te pedimos, dá semente, Senhor, ao que semeia. Faça assim, Senhor, com que multiplique, Senhor, todas estas sementes a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Que o seu querer seja manifesto, e aqueles que necessitam de algo, Senhor, providencia, Pai. E aqueles, ó Pai, que hoje, Senhor, estão sendo atendidos pela sua casa, faça com que eles vejam e sejam supridos por tudo isto, Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Consagramos tudo diante do seu altar, para uso exclusivo na sua obra, em nome de Jesus. Pai, despede-nos debaixo da sua paz, do seu amor, Senhor, da sua proteção. Coloca-nos os batedores agora para aguardar o nosso retorno para os nossos lares. Aqueles que vão a pé, aqueles que vão por algum meio de locomoção, possa ser um carro, Pai, ou algum coletivo. Senhor, leva-os em segurança para os seus lares, ó Pai. Que o Senhor, Pai, dê a eles uma noite abençoada e o sono do justo. Restaura, renova e reaviva eles, Pai. E que esta palavra, Senhor, continue queimando, Senhor, em seu espírito, e que a chama mantenha-se acesa, Senhor. E que, ó Pai, despertar de um novo dia, Senhor, segundo a sua vontade, eles permitam ser usados e ousados na sua presença, Senhor, para revelar, Senhor, o seu poder, a sua unção, a sua graça e a sua glória. Graças te damos, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Continue orando pelo nosso propósito. Vieram aí algumas pessoas. Qual o propósito? O propósito daquilo que nós tínhamos conversado aqui, alguns irmãos estavam presentes, que nós vamos, em nome de Jesus, edificar este lugar, edificar esta casa ao Senhor, em nome de Jesus. E ali será o nosso espaço, um espaço de adoração, onde o Senhor ele tem preparado. Já vieram algumas pessoas fazer orçamento, e em nome de Jesus,
a gente está assim, ó, quanto vocês têm então? Nós temos o suficiente para poder começar. Quanto então? O suficiente, né? É assim, R$1 já é o suficiente, aleluia, né? Não é assim? Então, a gente tem o suficiente, aleluia. Se tem 100, se tem 1000, não sei, irmãos. Nós temos o que o Senhor preparou já para nós começarmos. O que nós temos que orar é: Senhor, o teu é seu, a vontade é sua e o querer de Deus é manifesto. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu queria pedir uma oração por minha filha. E também diante da igreja, pedir mais uma vez perdão, Pai. Ela fez aniversário ontem e ela deu uma mãe disciplinada que não olha dar tudo certo. E eu nem fui na casa dela dar uma abraço pra ela. Então eu gostaria de abençoar ela e os irmãos do café. Amém? Amém. Então vem aqui na frente. Você perdoa a sua mãe? Hã? Hã? Mas estenda sua mão para cá. A irmã Kelly fez aniversário ontem, por isso que a mãe dela está fazendo isso aqui. Vamos orar por elas, em nome de Jesus. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque muitas vezes a gente acha que um detalhe pequeno é uma coisa boba, né? Mas entenda, Satanás também age nos pequenos detalhes, como Deus também move nos pequenos detalhes. Amém? Senhor, graças te damos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti pela vida, Senhor, das tuas filhas, das tuas servas. Pai, a tua filha completou, Senhor, mais um ano. E sobre este novo tempo, Senhor, nós profetizamos um tempo de bênção, um tempo de graça, de unção, de glória, um tempo onde, Senhor querido, ela verá o sobrenatural acontecer, a sua graça ser manifesta de uma maneira poderosa, grandiosa e gloriosa, Senhor. Ela verá, Senhor, o fruto das suas orações, ela verá a semente dela florescer, ela terá, Senhor, agora um tempo, Senhor, novo de colheita, que ela, Senhor, possa, Senhor, agora desfrutar deste tempo debaixo da sua bênção, da sua unção, da sua graça e da sua glória. Muito obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos, e que suas bênçãos sejam sobre a vida da sua serva, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa e dos seus familiares, de toda, Senhor, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agradeço a todos, principalmente a vida do Fernando. Obrigado, pastor Fernando, aleluia. Deixa eu acostumar, né? Glória, aleluia. E Raul, obrigado, em nome de Jesus. A oração de segunda-feira tem sido bênção, tem começado a aumentar o número de pessoas. Por quê? Porque Deus está falando muito sobre unidade. Deus está falando muito sobre busca, sobre o que realmente, qual é o sentido da intercessão pelo nosso lar. Não ficar orando, pedindo, ficar orando com propósito, ou seja, ou você é assertivo no que você está querendo, ou senão nada acontece. Como assim? Assertivo é saber aonde você está indo e ser perseverante e persistente naquilo que é para ser. E assim, foi isso que Deus nos colocou. Porque se a oração não fizer parte da nossa vida, a santidade não fizer parte, a meditação da palavra dia e noite, e a nossa vida, prestem bem atenção, a revelação foi muito profunda. Pedras vivas geram vida. Está acontecendo, não está? Que a gente nunca imaginou pisar aqui, está pisando. Aleluia. Né, Silvana? Aleluia. Né, Carlos? Aleluia. Deus está fazendo, tá? Então assim, qual é a nossa parte? Continue. E vamos fazer. E eu vou falar ainda algo mais tremendo. Quando for para a gente poder inaugurar, você vai ser testemunha do que nós estamos falando. Amém. Você vai ver. O Raul pode vir, então. Amém, Raul? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo. Nós temos só que nos manter e não desistir. Perseverar até o fim. Amém? Levanta as suas mãos em nome de Jesus.
Não esqueça, domingo às 9 horas da manhã nós temos o culto. Convide uma pessoa que realmente está precisando e aquele que está querendo ter um renovo da parte do Senhor. Convide e chame ele. Obrigado mais uma vez, Raul, Fernando. Sou grato pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado pela visita da senhora. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe.